A gente planeja, a gente organiza, só que chega ao longo da semana, a gente acaba e não consegue chegar nem na metade das tarefas que a gente tinha definido. Parece que o nosso tempo foi sequestrado. Isso acontece porque a gente faz algumas poucas coisas erradas que mudam tudo. E hoje eu vou te ensinar como ter uma agenda blindada e realmente fazer o que precisa ser feito. Olá, Adriano aqui. Este podcast tem o objetivo de te educar e te inspirar. Os temas tratados aqui vêm de uma base filosófica pessoal combinado com as minhas experiências na vida prática. Eu não sou um psicólogo ou profissional da área de saúde e as informações compartilhadas aqui não devem ser consideradas como aconselhamento médico. Se você tiver qualquer problema de saúde ou mental, é fundamental buscar a orientação de um profissional de saúde qualificado. A realidade é que hoje a gente é super estimulado, super demandado e a gente está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, para a atualidade, é bem difícil a gente não ter a nossa agenda sequestrada e todos os pratinhos que a gente está levantando e girando, não se que um cai o outro toda hora e tá tudo bem. Eu sobrevivi a semana, já basta. O sonho de eu ter realmente controle do meu dia e eu ter um dia que ele é calmo e ele é produtivo, parece uma coisa assim, de outro planeta. A gente consegue imaginar que talvez um camponês lá em 1800 conseguisse ter essa qualidade de vida. Ele acordava às 4 da manhã para trabalhar na terra, era duro, mas também ele parava logo às 9 horas, tomava o café da manhã e ele tinha uma certa tranquilidade na vida. Ele sabia o que ia acontecer, estava preparado. Eu chutaria que o que a gente recebe de informação no celular hoje em uma semana é a mesma quantidade que um cara recebia a vida inteira naquela época. A gente tem muita informação, a gente tem muita frente, todo mundo agora de alguma forma empreende ou tem múltiplas fontes de renda, ou pelo menos tem múltiplas preocupações e projetos e trabalhos então a gente tem muita demanda. A gente tem muita demanda e a gente tem muito estímulo. Então com isso fica realmente difícil eu planejar o meu tempo, eu planejar a minha agenda e eu seguir ela. Parece que é quase um sonho que acontece todo domingo, assim, todo início da semana. Eu falo assim, como seria bom se isso aqui que eu pensei realmente acontecesse. E não outras 10 coisas que eu não pensaram que entraram aqui e daquilo que eu queria fazer, das 10 eu fiz 1, 2. E tudo bem, na próxima semana eu tento de novo. E a gente fica nesse método repetindo, sem fim, sem ser muito produtivo, sendo um pouco estressante. Mais importante, não aproveitando tanto a jornada. Porque a gente aproveita a vida num momento com essa sensação um pouco mais de calma e de lentidão. E se a minha vida inteira é só fazer tarefa e correria, parece que eu nem estou vivendo direito. É um pouco aquela imagem do Adam Sandler no filme Clique, né? Que fica uma coisa repetitiva, tô só fazendo. É aquele dia que tu acorda e teve o dia inteiro de reunião e de repente o dia acabou e tu fala, o que aconteceu aqui? Eu nem sei. Tu passou o dia em fast forward, né? E de repente ele acabou, porque tu virou uma máquina de tarefas. E a felicidade não está em só ticar tarefas numa caixinha. Então não só se a gente não tem uma agenda blindada, a gente é mais infeliz, reativo, intolerante, estressado, como também a gente é menos produtivo. No final, todo mundo perde. E eu sei que se tu tá vendo esse podcast aqui, é porque tu talvez esteja cansado um pouco disso. Tu já tentou vários métodos de organização e um monte de coisa, e tu até aprendeu uma coisa ou outra, tu melhorou, mas no final tu ainda tem essa sensação que o tempo não tá no teu controle. E quando eu te pergunto como que tu tá, talvez várias vezes a resposta seja correria, irmão, correria. A brincadeira é que eu tinha com um amigo em São Paulo, um cliente, que ia falar assim, cara, se tu não responder isso em São Paulo, os caras vão achar estranho, entendeu? Melhor responder correria só pra tu encaixar naquele ambiente. E, cara, eu acho que isso é bem verdade. O ambiente hiperprodutivo de fazedores de tarefa e marcadores de reunião. Isso é uma coisa que eu não sinto falta no meu tempo quando eu trabalhava no mercado financeiro. Mas tudo bem, tu pode mesmo estar super inserido nesse ambiente e mesmo assim ter uma agenda mais blindada. Todos temos esse poder, basta a gente pensar de forma um pouco mais intencional sobre isso. Então vamos lá. O que acontece? Vão ter alguns pontos que vão ser os principais que vão atrapalhar nesse processo, vão fazer a gente se perder, ser menos produtivo, ter menos tempo feliz, menos tempo com a família, menos tempo com a esposa. Quais são essas coisas? Na minha visão, são 4 principais
ameaças, ofensores da nossa agenda e meio que visões erradas que a gente tem sobre o tempo e sobre como a gente opera. Número 1 é que a gente subestima a complexidade de uma tarefa e de um projeto, ao mesmo tempo que a gente superestima a nossa capacidade, a nossa velocidade de resolver. Então, a gente é meio que super otimista com o quão rápido a gente vai resolver as coisas e com o quanto de tempo ela ocupa. E quase sempre a gente está errado. Por quê? Porque quando a gente escolhe o que eu quero fazer hoje, o que eu gostaria de fazer esse dia, a gente não está escolhendo o que cabe na minha capacidade. Isso acontecia até em equipes, né? Quando eu trabalhava em cultura, né? E tinha que, de alguma forma, organizar as equipes de tech. Até aquela era a grande dificuldade, mas qual que é o capacity de cada equipe? Quantos cards, né? Que é uma arte muito difícil de medir, né? Quanto tempo demora um projeto, quanto que ele custa. E eu lembro que a grande queixa dos desenvolvedores era que, tipo assim, cara, mas é que isso não dá. E nunca não, mas raramente a galera de negócio tá olhando para vamos ver o que cabe e das nossas necessidades o que encaixa ali. Não, é isso que a gente precisa. Ah, mas ele não tem capacidade nem recurso. Faz aí. Corre. Vai lá. 4 semanas. Corre para fazer. E eles ficam constantemente nessa pressão, super estressados, não conseguindo entregar o negócio a tempo. Então, isso está em todos os níveis, tanto em equipes quanto individualmente. A gente tem essa visão meio que super otimista que é, o ideal seria se a gente entregasse isso. E ninguém tipo, mano, mas o que vocês entregam de fato? Isso a gente não olha. Então, se tu não começar a olhar isso de forma mais assertiva, cara, tu vai continuar tendo tua agenda sequestrada e não vai acontecer as coisas da forma que tu quer e nem produzir de forma mais eficiente. Então, como é uma arte subjetiva, o que eu recomendo? Observa a tua tendência de achar que as coisas são mais rápidas e simples e que tu resolve elas também com mais capacidade. E começa a trabalhar como um adulto que trabalha com margem. A criança deixa para meia-noite de fazer o trabalho e estudar para a prova do dia seguinte. O adulto, ele se planeja e ele trabalha com vários espaços e intervalos. Isso é uma coisa que você pode reavaliar e decidir como é que tu vai espaçar isso. Então, a primeira coisa que vai te ajudar a ter uma agenda blindada é ter menos tarefas. Adriano, mas não dá, eu tenho que entregar. Tu não tem que entregar nada, você que decidiu, você que aceitou. Você que define o que vai ser entregue essa semana. Não, é meu chefe que decide. Sim, você que aceita. Todos nós podemos aceitar. E mesmo quando ele define, faça tal coisa, você que quebra isso em tarefas menores. Então, a primeira coisa que eu te convido a fazer é menos. É simples assim, cara, menos. Tem um livro muito bom chamado The One Thing, que eu recomendo que tu faça, na realidade, uma coisa. Esse é o meu método há muitos anos, é o que mais funciona, que é o quê? Eu tenho uma coisa importante para fazer todo dia, depois que eu fizer ela, eu vejo o resto. Mas a minha mente está condicionada para ver, amanhã é sobre isso. Eu vou priorizar isso, vou resolver essa tarefa aqui, ela demora de 1, 2 a 3 horas, depois se der tempo eu faço o resto. Eu não faço aquela coisa de fazer o quick win, né? De pegar as pequenas primeiros. Eu faço o que tem que ser resolvido primeiro. Então, o que eu te recomendo é escolher uma tarefa que é a mais importante todos os dias. O resto até pode ter uma listinha, mas ele não entra nessa tua coisa que tem pra fazer. Ele é um plus, é um extra. Então, diminui as tarefas, se tu conseguir, escolhe uma que é a mais importante como prioridade. Tá? Lembrando que a gente precisa trabalhar com margem. A gente não só não trabalha com margem, a gente não trabalha nem no 100% da capacidade, a gente trabalha no 110, no 120. Por quê? Porque tem que fazer, você disse pra você mesmo. Então, obviamente tu vai estar em burnout, obviamente tu vai estar estressado, porque tu tá sempre trabalhando além da tua capacidade. É que nem o sistema vai quebrar. Como talvez tu quebrou nos últimos anos, ou vai quebrar em breve, se tu continuar queimando, né, os fusíveis também, não só os combustíveis. Então, em vez de trabalhar com 100%, tu vai trabalhar com 70%, no máximo 70%. O ideal é com 50%, tá? Fala, Adriano, mas isso é impossível. Isso não é impossível. Isso não é impossível. Tu consegue olhar e o que tu achou que tu entregava numa... Porque basicamente tu não entrega o que tu acha que tu entrega. Vamos ser realistas, mano. Então diminui pela metade aquilo ali e ainda escolhe uma só que é essencial e o resto seria legal de fazer. Porque se tu for olhar, mano, é de fato isso que tu entrega. Não adianta tu ficar fazendo essas listas gigantescas e não entregando elas. Então trabalha com 70% no máximo da tua capacidade. Por quê? Porque tu calculou errado e daí tu vai ter uma margem para trabalhar e comer um pouco esses 30%. Ou não, o principal que acontece tem demandas que tu não antecipou.
Elas vão vir e elas vão te quebrar se tu tiver no 100, 110%, daí tu vai ficar doente ou vai ter que entrar 1000 horas adentro. Se tu tiver esses 30%, tu tem o que queimar. E eu te garanto que todo dia e toda semana vão acontecer coisas que tu não antecipou. Se tu tem margem, tu não fica desesperado quando isso acontece. Trabalha com 50 a 70% da tua capacidade. Essa é a tua meta por semana e por dia. Eu faço isso de diversas formas, mas eu gosto de botar uns horários que eu chamo de horário de Deus. Eu bloqueio um monte de agenda com o horário de Deus. Quer dizer o quê? Deus vai me dizer o que tem que fazer naquele momento. E várias vezes ele é sequestrado por alguma coisa que acontece que eu tenho que resolver que eu não tinha antecipado. Ou se não tem nada, eu consigo focar em alguma outra coisa que eu não consegui dar atenção e eu ganho um presente daquela hora a mais pra mim. Mas se eu perder aquela hora, eu não fico chateado. Como tu trabalha sem margem, quando tu perde uma hora, tu fica chateado. Mas, mano, todo dia tu vai fazer isso por quantos anos? Tu não é dono do teu tempo, cara. O teu tempo é sequestrado. Tem que ter margem no teu dia, tem que ter 2, 3 horas de margem no teu dia, cara. Isso tu consegue desenhar, tu tem que bloquear essas áreas, essas horas, chamar hora de margem. Ou algum outro nome que eu vou explicar mais pra frente, que também pode te ajudar a tu negociar essas horas. Mas tu tem que trabalhar com margem, 70% em vez de 100 ou 120. Foi. Segundo ponto, a ordem importa. Nesse caso, a ordem realmente faz diferença, não é que nem uma equação matemática. Ela vai alterar o resultado. E, obviamente, o que vem primeiro tem mais chance de ser feito. Observa bem na tua agenda. O que tu faz às 7, 8, 9 da manhã, eles são mais seguros. Eles têm menos ameaças do que tu bota para as 11, para as 3, para as 4 e para as 5. Quanto mais tarde tu coloca, mais chance tem de não ser feito. Por quê? Pelas demandas que tu não antecipou, que vão aparecer no meio e vão acabar sequestrando. O dia vai começar e as demandas vão vir. Se tu começa a trabalhar antes do dia, antes das demandas, tu garante que foi feito. Então, prioriza em ordem também. A primeira hora do dia e a primeira hora do segundo turno também, tem uma chance, seria assim que tu volta do almoço, são horas nobres, sagradas. Tu escolhe ali o que é mais importante pra ti, faz com intenção e não só deixa eu ver como é que tá a minha agenda. É inegociável pra mim a primeira hora. Tem ali uma coisa muito importante. É negociável a primeira hora também depois do almoço. Tu tem que bloquear isso e não fazer reunião aleatória de qualquer pessoa que te pedir um tempo para conversar. Escolhe de acordo com a prioridade e bota primeiro o que é mais importante. Parece básico isso, mas cara, muita gente não faz. Talvez você não faça com esse nível de intenção e eu te recomendo que isso faz muita diferença. Terceiro, a gente tem que entender que o trabalho se faz quase sempre em solitude. Algumas reuniões são importantes, 90% delas não são. Uma reunião, pela sua natureza, é falar sobre o que a gente vai trabalhar. Trabalhar em si é outra coisa. A gente tem a sensação que, como a gente está falando, a gente está trabalhando. A gente não está. E uma doença corporativa é querer falar sobre tudo toda hora, em vez de mandar um e-mail ou uma mensagem. Tudo bem, isso é problema deles. A questão é que, se você ficar priorizando reunião de uma outra pessoa aleatória, de um outro setor, que quer tirar uma dúvida, enquanto não está entregando o teu ainda, só para não ficar mal com a área, mano, que senso de prioridade é essa, cara? Fala pra eles, eu não consigo, me chama daqui 15 dias. Como assim 15 dias? Eu falo assim, cara, mas se eles precisam mesmo, eles vão na tua mesa lá, eles dão um jeito. Mas 1 hora do teu tempo é importante, cara. Por isso, o que a gente tem que fazer todo dia? Pelo menos 1 hora do que eu chamo de deep work. O que é deep work? É um trabalho, é um momento que tu senta e trabalha. Então tu escreve, tu planeja o que tem que ser feito, tu resolve problemas, tu trabalha na planilha, tu executa, tu pensa sobre as coisas. Na real, não é nem executar porque tu vai ter que trabalhar a rotina e a manutenção em outros. Tu tá fazendo isso toda hora. É o momento de melhorar como que tá o teu sistema, pensar em ideias novas, planejar, criar. Cara, é ali onde é o essencial, o que faz toda a diferença é esse deep work. Normalmente como as pessoas funcionam? Elas fazem tudo que tem pra fazer e às 7, 8 da noite elas falam, deixa eu pensar um pouco sobre uma nova ideia que eu tenho. Mano, tu não tem nem energia mental pra pensar. A primeira coisa que tu deveria fazer deve ser isso. Não, mas pô, eu vou negar uma reunião com outro cara. Como assim, cara? O que é mais importante? Você pensar em como melhorar o teu trabalho ou ficar tirando dúvida de um cara que teve preguiça de procurar? Que quase todas as reuniões são isso, né? Então, deep work é sagrado, mano. Todo dia tu tem que ter 1 hora de deep work ou mais. Isso tem que estar bloqueado na tua agenda para ninguém conseguir marcar reunião. E você tem que levar aquilo como se fosse uma rotina sagrada.
Se não todo dia, cara, 2 vezes por semana, 3, não menos que isso, onde tu senta e pensa como agregar mais valor pro teu negócio, como te aprimorar, como aprimorar os teus sistemas e como realmente crescer e evoluir. Trabalhar mesmo. Sentar, pensar e trabalhar. Se tu não bloquear momentos de deep work, tu não vai fazer ele, tu vai sentir que tá só sendo levado pelo teu dia. Você que tem esse poder, você que tem que bloquear. Muito bem. Por último, que tem a ver com essa mesma ideia é que se você não bloquear a tua agenda, o que fica vazio tende a ser preenchido. É que nem uma estante, uma gaveta, tu deixa por um tempo ela, magicamente ela vai ser preenchida. Se tua agenda tem buraco, cara, ele vai ser preenchido. A questão é, como tu não tomou as rédeas, alguém tá. Ou tu tá controlando o teu tempo, ou alguém tá controlando o teu tempo. Mas ele vai ser controlado. Então, o que eu te recomendo? Não deixa buraco na tua agenda. Bota lá, então, marcado hora de Deus. Bota lá marcado, tipo... Eu tenho literalmente na minha agenda. Café com a minha esposa. 2 vezes por semana a gente para. Eu tenho ali 20 minutos que eu dou uma desligada, que eu não posso atender ninguém, tá bloqueada a minha agenda, pra eu só pausar tudo e ficar com ela, ficar com a Kiara e a gente conversar um pouco. Como eu dou aula quase todas as noites, eu já não tenho tanto tempo com ela, então eu bloqueio o meio da minha tarde. Eu bloqueio o meio da minha tarde pra parar de trabalhar e tomar um café com ela, em vez de tomar um café inútil ou a porra do cigarro do vape que tu toma no teu escritório que não serve pra nada. Tem momentos que eu marco natação da minha filha. Eu insisto para que eu consiga levar ela. Eu gosto de fazer isso. Eu converso com ela no carro, eu fico com ela lá, eu olho ela nadar. Cara, demora 40 minutos tudo isso. Mas tá bloqueado porque eu escolhi isso como prioritário. Se tu não marcar o almoço para mim é sagrado. Eu não faço almoço de negócios, almoço de networking. Eu faço almoço com a minha família, porque é ali que o dia a dia se constrói. Isso é o mais importante para mim. Tá tudo bem se tu fizer e faz de vez em quando. Tô falando como é que funciona para mim. O que eu faço é cafés da tarde, chás da tarde de networking. Pra mim custa menos e eu não perco tempo com a minha filha. Não importa como funciona pra ti, a questão é que se tu não priorizar e botar na tua agenda como um ritual sagrado o tempo com a família, o tempo de ócio, o tempo de dar uma caminhada, o tempo de meditar, o tempo de fazer yoga, o tempo de fazer o jiu-jitsu, você não vai fazer. Ah, é que eu não tenho tempo. Não. Você priorizou outras coisas. Se tu não botar na tua agenda ler, estudar, tu não vai fazer isso também. Ah, eu não tenho tempo, não existe. Porque se for importante pra te ler, tu vai botar, cara, meia hora por semana e bloquear a tua agenda pra ler. E daí tu lê naquela meia hora. A gente tem esse poder do digital, que a agenda nos lembra tudo. E, cara, pra mim isso é uma facilidade que não faz sentido a gente não usar. Todo domingo, eu organizo minha semana e eu dou uma olhada, mas grande parte dos meus compromissos, eles são recorrentes. Então acontece uma magia que eu não fico pensando o que eu tenho que fazer ou não, como que eu vou fazer. Eu só olho o que está escrito ali, qual é a próxima tarefa e eu executo. E isso me dá paz na mente e eu sinto que eu estou no controle. Eu dedico o domingo, o final do domingo, para revisitar a agenda, ver se tem alguma sessão para marcar, algum novo conteúdo que eu vou ter que criar e vou precisar de mais tempo. E daí depois eu esqueço. No meio do caminho eu tenho que mudar alguma data, tem alguns sequestros, mas lembra, eu tenho margem. Eu tenho esse horário de Deus, eu tenho meu deep work já lá blindado para eu trabalhar, e se eu tenho que sacrificar alguma coisa, às vezes eu sacrifico ele, porque não é uma reunião com ninguém, ele tem esse poder também, o deep work. Mas toda semana eu tenho que trabalhar pelo menos algumas horas em me aprimorar e desenvolver o negócio. E por que eu faço isso? Porque eu defini que é importante e eu botei na minha agenda. Tu entende? É uma escolha intencional, cara. É uma escolha intencional. Vamos lembrar então. A gente tem a tendência de achar que faz as coisas mais rápidas e faz mais do que a gente faz de fato. Trabalho com uma capacity de 50%. Eu trabalho com 50%, tá? Se for demais, trabalha com 70%. Mais que 70%, tu vai acabar passando de 110%. Porque a gente queima essa margem toda hora com coisas que a gente não espera ou com coisas que demoram mais do que a gente imagina. Segundo, a ordem importa. Bota em primeiro na tua agenda o que for mais importante. Terceiro, se tu não tiver um momento de deep work, de desenvolvimento, de realmente sentar e fazer o trabalho marcado na tua agenda, tu não vai fazer. Ele não vai conseguir entrar nas frestas de quando tu tiver tempo. E por último, a mesma coisa com a tua vida espiritual, com a tua saúde, com o teu tempo de qualidade com a família e com a esposa. Se tu não bloquear e não botar na agenda e não criar um ritual disso, tu vai acabar também não fazendo. Agora, se tu fizer essas 4 coisas, cara, tu vai ter uma agenda blindada. Não que ela vai acontecer exatamente como tu queria, mas mesmo quando acontece, tu tem margem pra isso e tu tá no controle. E tu tem paz, e tu sente que tu tá vivendo a vida intencionalmente, nem isso no play, mas em câmera lenta. Os dias são longos
e tu tem consciência e controle. E não só passou anos, tu resolveu um monte de tarefa e não fazendo nada. Já chega. Vamos pegar isso nas redes, vamos fazer. Tu quer ajuda para fazer isso junto contigo, manualmente, a gente criando um sistema? Cara, vamos fazer uma mentoria individual, a gente marca 4 sessões aí e vai trabalhando e acompanhando para tu realmente voltar a ter as rédeas da tua vida. Se quiser saber mais sobre como fazer mentoria individual comigo, como ela funciona, clica ali na descrição, no link da minha bio e entra lá no processo seletivo para ficar na lista de espera da minha mentoria individual. Eu espero que tu tenha um ótimo resto do dia e até a próxima.